Segundo uma lenda, existia um lobo que desejava ser igual a uma ovelha. Mas ele simplesmente era um lobo. Pensava, a minha vida de lobo é horrível. Quando eu tenho fome, tenho que matar outro animal para poder saciar a minha fome. Além de ter que enfrentar meus semelhantes para poder ser líder de grupo. Quem me dera fosse uma ovelha, dizia o lobo. As ovelhas vivem em grupos, se aquecem, andam juntas, são humildes e compassivos. Um dia o lobo fez das usas e conseguiu uma pele de ovelha. Vestiu aquela pele de uma forma tão perfeita que ninguém reparava que ele era um lobo. Foi o dia mais feliz da sua vida. Viveu feliz como se fosse verdadeiramente uma ovelha. Quando era chegada a hora das ovelhas se alimentarem, imagine, meu caro irmão, meu caro ouvinte, o lobo a comer capim. O capim descia em sua garganta feito uma lâmina cortante. Foi o momento mais horrível da sua vida. As ovelhas, elas têm mais de um estômago. Durante a noite elas remoem, ou seja, a comida vai de um estômago a outro, indo e voltando pela boca. Aquele barulho de ruminar não o deixou dormir, tal situação lhe incomodava. O lobo, que queria ser ovelha, suportou aquela vida cerca de uma semana. Um dia o lobo não aguentou mais e fugiu do meio das ovelhas. Depois de muito correr dali, tirou a roupa de ovelha e gritou como lobo, uivou como um lobo. Caçou um animal e o rasgou ao meio e o comeu com sangue a escorrer da boca. Essa era a natureza do lobo. Ainda assim não saciara sua pior sede, a sede moral. Aquela que não se cura com um remédio. Aquela em que temos vontade de colocar nossa cabeça em um buraco para fugir de tudo e de todos. Aquela em que temos vergonha de nós mesmos. Não aguentava a vida de lobo. Vestiu novamente a roupa de ovelha e de cabeça baixa voltou vagarosamente para o meio das ovelhas. Naquela noite o lobo adormeceu no meio de seu choro. Chorava e falou com Deus: "Ó Deus, eu quero tanto ser diferente, mas eu não consigo. Quero ser uma ovelha, mas a minha natureza é de lobo. Eu não consigo, meu Deus. Por favor, me ajude." E então adormeceu. Foi o dia mais triste de sua vida. Na manhã seguinte, o lobo acordou e foi com as ovelhas comer capim. Naquela manhã, o capim parecia estar diferente, estava com gosto bom e não cortou sua garganta. Na hora de dormir, o ruminar das ovelhas também não o incomodou e o lobo dormiu a melhor noite de sua vida. Não entendeu o que se passara, chorou muito e olhou para o céu e perguntou a Deus o que tinha acontecido. E Deus lhe respondeu: "Eu ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, a tua vontade de ser uma ovelha. Mas a tua natureza de lobo, mesmo se vestindo como ovelha, você jamais conseguiria viver como ovelha. Então eu fiz o maior dos milagres. Mudei a sua natureza de lobo para ovelha." Quantas pessoas estão nas igrejas na condição daquele lobo? Tentam viver como ovelhas, mas a sua natureza os trai. Conseguem viver de forma diferente de sua natureza por algum tempo, mas chega um momento em que a natureza de lobo fala mais alto. Então se despem da pele de ovelha e gritam como lobo, agem como lobo, correm como lobo e no final sentem a culpa por tentarem ser de um jeito quando sua natureza as leva a ser diferentes. As lutas constantes entre a sua consciência e o seu ser. Esse é o grande desafio que o ser humano tem que enfrentar e vencer. Pedir a Deus que Ele mude começando por dentro para fora, que mude a sua natureza de lobo a ovelha. Esse é o grande milagre que aquele que deseja nascer de novo deve pedir a Deus. Lembrando que para isso a pessoa deve reconhecer que é lobo e precisa mudar. Com esse conto, amados, eu quero ilustrar que é possível a transformação. O lobo é solitário, só pensa nele. O lobo para comer tem que matar. Persegue outros e procura crescer
prejudicando o seu próximo. O lobo não tem pastor. É rebelde, não aceita repreensão nem conselhos. O seu orgulho o consome. Enfim, o lobo é totalmente oposto da ovelha. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, verso 13. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Queridos irmãos, amados ouvintes, entenda que talvez você, ao ouvir esta ilustração, possa pensar, quem sabe, há tantos anos eu estou tentando me firmar na igreja e não consigo. Quantas das vezes eu fiz um esforço tremendo. Participei do grupo de jovens, participei até do coral, mas de repente, quando me vi, eu estava no mundo novamente, me deleitando com shows, com as baladas e com as orgias. Olha, meu amado, faça como essa ilustração. Peça a Deus que te transforme de dentro para fora, porque todo o seu esforço tem sido inútil e você anda aí triste, depressivo, desesperançado. Mas nesta oportunidade eu venho como profeta de Deus te dizer: há esperança. Dobre o teu joelho, erga o teu olhar para os céus e fala: Senhor, muda a minha natureza. Portanto, receba esta palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e pense nisso.